Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 7 de abril e o texto diz: o prazer de ser quem sou. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8, a palavra diz assim: pois Deus não vos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Hoje eu estou gravando aqui na UNASP, na faculdade onde meu filho estuda. Esse lugar aqui é maravilhoso, né? O dia, mesmo que esteja nublado, que esteja garoando, aqui é maravilhoso, tá bom, gente? Aqui dá para sentir a presença de Deus, dá para sentir a obra de Deus, literalmente, amém? Vamos ler o texto? O autor nos diz assim: os desafios que enfrentamos não são capazes de medir a nossa capacidade de resistir, preservar e até mesmo liderar diante as adversidades. Assim como a maneira que você vê o mundo determinará o poder das suas conquistas. Saiba então que as suas decisões de hoje determinarão o seu futuro. Quando aceitei Jesus como meu Senhor, no único e Salvador, tinha 13 anos. Talvez você nem fosse nascido, pois estou falando do ano de 93. Uma época em que ser cristão era mais difícil do que hoje. Lembro-me de que todas as vezes em que ia ao culto, eu sempre levava comigo a minha Bíblia. E houve uma época em que alguns outros adolescentes me xingavam e me batiam pelo simples fato de eu passar por aquele caminho para ir à igreja. Hoje, ao ler este trecho de texto de Paulo a Timóteo, me veio uma lembrança, pois precisei suportar as adversidades para testemunhar Cristo em minha vida. Talvez você até possa ter sido criticado por estar lendo este devocional, mas busque de maior intimidade com Deus Pai. Não quero chamar a sua atenção neste dia para o fato de não devemos nos envergonhar de testemunhar o que Jesus fez em nossa vida. Todas aquelas afrontas foram importantes em meu crescimento como cristão. Tenho sido edificado em Deus, fortalecido em meio às lutas e desafiado a prosseguir. Portanto, não desista de levar uma vida com Deus, avançando nos seus sonhos e vivendo os seus propósitos, né? O maior fracasso da vida não está em morrermos, mas em desistirmos, em ficarmos parados com medo do que vai acontecer, né? Ou do que podem falar. Não se trata de tentar, pois quem tenta nunca realiza, então faça. Uma frase do autor diz assim: seja um espelho que reflete a glória de Deus para o mundo. O devocional é o 98, a leitura bíblica é Lucas 12 e a palavra-chave é testemunhar. Que nós possamos testemunhar da bênção de Deus, que nós possamos testemunhar do evangelho de Deus para as pessoas. Que nós possamos, mesmo que nós passamos por sofrimentos e por lutas, nós temos que testemunhar o que Deus fez em nossa vida, porque Deus tem salvação eterna para cada um de nós. Somente crer e confiar em Jesus. E aí, eu vou ler para vocês aqui, eu acho que eu vou dar continuidade na leitura do livro de 2 Timóteo, para a gente poder entender um pouquinho sobre o texto aqui, do que Deus quer nos falar, ok? Aqui vai dizer assim, ó, no capítulo 1, eu vou ler um trechinho, tá? Aí Paulo começa a escrever, né? Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Aí ele fala sobre ações de graças, né? Dou graças a Deus, a quem desde os antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação de que guardo de uma fé sem fingimento, a mesma que vi primeiramente que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Então ele está agradecendo a Deus pela vida de Timóteo, porque Timóteo aprendeu com sua mãe e com a sua avó a ter fé em Deus, amém? E aí ele vai falando mais, olha, a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade, né? Aí ele fala assim, Paulo fala para Timóteo: por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do de ser encarcerado, que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme
a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Certo? Então, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a permanecer firme na fé, a confiar em Deus a todo custo, confiar que Jesus Cristo veio para trazer a salvação eterna para nós, que Deus está guardando a vida dele e que ele tem o Espírito Santo de Deus que conduz ele a toda a verdade. Então, que ele guarde a fé, que ele guarde o depósito, porque no grande dia Jesus vai vir nos buscar e ele vai querer saber o que nós fizemos aqui. Nós fizemos a vontade de Deus, nós pregamos a palavra, nós glorificamos o nome de Deus, nós falamos de Jesus para as pessoas, para que elas sejam salvas também, nós falamos que o Espírito Santo, ele anda conosco, nos guiando a toda a verdade, nós falamos para as pessoas que Deus é o nosso Pai, que Deus cuida de nós, que Deus cuida da nossa família, que Deus nos dá força, nos dá saúde, nos dá sabedoria, que Deus nos dá toda a provisão que nós precisamos. Nós falamos isso, Jesus vai querer saber, quando Jesus voltar para nos buscar, Jesus vai querer saber de tudo isso, o que nós fizemos. Ele vai perguntar: filho, o que você fez? Você fez realmente o que eu mandei você fazer? Você estava ali ouvindo a voz do Espírito Santo, te direcionando e te guiando a toda a verdade? Porque quando nós servimos a Deus, servimos a Jesus Cristo, o Espírito Santo guia os nossos passos. A gente só tem que orar e pedir, porque Ele vai nos guiar. Ele não vai deixar a gente cair em lugar errado, em coisas erradas, porque Ele vai nos guiar. Ele vai vir uma voz no nosso ouvido e vai falar: este é o caminho, andai por ele. Quando a gente tentar se desviar. Por isso que a gente tem que ter intimidade com o Pai. Ter intimidade, como o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo. Ter intimidade com Deus, para que você não se desvie do caminho. E que nós possamos sempre fazer a vontade e o querer de Deus, como diz, aqui no texto, ó, que nós tenhamos o prazer de ser quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus, estamos aqui para refletir a glória de Deus. Nós estamos aqui para poder refletir a glória de Deus para o mundo, para todos aqueles que se aproximarem de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar os seus projetos e que você verdadeiramente espalhe a palavra de Deus para todos aqueles que precisam, porque tem muitas pessoas que ainda estão dormindo e que precisam conhecer o nosso Deus Pai, o nosso Jesus Cristo e o Espírito Santo que vive em nós e nos conduz a toda a verdade.